Olá, ser humano! Eu sou a Zi e essas são algumas das experiências sobrenaturais que eu tive. Eu nasci com a mediunidade meio afloradinha, desde pequena eu via muitas coisas e muitas coisas estranhas aconteceram também, mas quando eu fui crescendo eu fui ficando cada vez mais com medo e aí eu tentei me bloquear de várias maneiras. A melhor maneira de se bloquear é conteúdo americano, principalmente conteúdo lixo americano. Eu não sei que frequência, que vibe eles têm, mas toda vez que eu tava com muito medo e eu precisava fechar todo o meu campo espiritual, era só colocar uma comédia bem lixo ou alguma música bem porcaria que pronto, já sumia já todo o meu contato com o mundo espiritual. Bem, eu não me julgo por ter feito isso, eu acho que foi a única forma que eu achei de lidar com aquilo. Eu não tinha nenhum conhecimento sobre o mundo espiritual e nem nenhuma instrução de como lidar com aquelas energias e com as coisas que eu estava vendo. Eu nunca me senti muito à vontade para falar sobre essas coisas e ainda não me sinto. Eu prefiro falar com pessoas que já têm uma mente mais aberta para o mundo espiritual, porque é horrível você falar sobre uma experiência que você teve e a pessoa começa a te olhar como se você fosse louca ou como se você estivesse mentindo. Minha mente é com certeza muito imaginativa, mas eu tenho certeza absoluta que nenhuma dessas experiências que eu tive foi fruto da minha imaginação, tanto que eu já tive experiências onde outras pessoas viram coisas ou ouviram coisas parecidas e também com animais olhando para o mesmo lado que eu estava olhando. Então não foi uma coisa que só eu percebi. Com certeza, quando a gente tá com medo, a gente começa a ver um monte de coisa que não existe, mas nenhuma dessas experiências que eu tive foi quando eu estava com medo. Então eu tenho ainda mais certeza de que foram experiências sobrenaturais. Muito bem, eu acho que essa foi a mais legal de todas. E eu não sei o nome, eu não sei o termo, eu ainda tô aprendendo bastante com o que é o mundo espiritual e o que acontece sobre os espíritos. Eu comecei desde que eu conheço o professor Hélio Couto, e isso faz uns 2, 3 meses, então eu não conheço tanto assim sobre o mundo espiritual. Essa foi uma das experiências mais legais, não me deu medo, mas me deu um pouco de espanto, porque eu nunca tinha tido nenhuma experiência assim, que foi um homem parado, eu tava passando por um portão de uma casa, eu acho que eu tinha uns 10, 12 anos, sei lá. Eu estava passando pelo portão de uma casa, e aí tinha um homem parado, e aí eu olhei de volta, falei, nossa, tem uma pessoa ali. E ela começou a se desintegrar, assim, da lateral do corpo dela, começou assim, tipo, de fora do corpo dela pra dentro. Como se estivesse virando pó e o corpo da pessoa foi voando, sabe? E aí foi se desfalecendo toda assim e a pessoa sumiu. Gente, foi muito incrível. Eu não sei o que é aquilo, eu não faço a menor ideia. Se você sabe, por favor, me fala. Outra experiência que eu tive foi sair do meu corpo. Essa eu tive várias vezes. E é uma experiência muito estranha, porque eu saía, mas meu corpo continuava ainda se mexendo e normal. Não era tipo, eu saía e o corpo caía no chão. Quando eu era criança, eu ia na igreja da minha mãe e a gente tinha que recitar uns versículos da Bíblia. Aí tinha as pessoas, as criancinhas por faixa etária, e elas ficavam lá em filinha e cada uma ia falando os versículos. E aí, quando um pouquinho antes de chegar a minha vez, eu tive essa experiência de sair do meu corpo e eu ficava tipo aqui e aqui estava eu falando. Eu nem sei se eu falei, gente, eu não lembro o que aconteceu. A única visão que eu tinha era minha fora do corpo. E tava tudo assim meio embaçado. Eu via a gente, né, as meninas que estavam aqui, e tava tudo muito embaçado. E era isso, eu fiquei assim, e aí depois, quando acabou tudo, eu voltei pro corpo, e aí acabou, a gente foi e sentou. Aí eu perguntei pra menina, eu falei direito? Ela falou, você falou? Porque eu nem sei, gente, meu corpo ficou ali, eu não sei o que aconteceu. Eu já tive várias experiências assim, eu acho que essa foi a mais longa de todas. E não é assustador não, mas é meio estranho. Outra experiência que eu tive foi um sonho. Eu sonhei que toda a minha família tinha morrido e que nós tínhamos ido para o pós-vida. E que era um lugar bem bonitinho, no chão tinham pedras preciosas, tinham uns tons pastéis e era tipo tudo lindo e maravilhoso. E a gente tinha beliches naquele lugar e aí a gente ficava mais ou menos por família. E teve um momento que eu fui falar acho que com a energia criadora, e aí era só uma luz muito morna
morninha, gostosinha, assim. E ela era bem clara, mas ela não cegava a gente. Era só uma luzona morninha e gostosa de ficar perto. E aí teve um momento que eu e outra pessoa, que não era da minha família e eu não consigo identificar, a gente foi pra Terra, pra aqui mesmo, planeta Terra, pra pegar algumas pessoas que ficaram aqui pra trazer elas pra cá. E aí quando eu cheguei no planeta Terra, só tinham mãos e cabecinhas e algumas coisas assim, meio que num mar de piche e lava. E aí, quando eu dei a mão pra puxar aquela pessoa, eu senti várias mãos começando a me puxar pra baixo, e aí eu gritei e acordei. Pra saber o que estava acontecendo. Mas eu assisti o filme Nosso Lar, e aí, depois de um tempinho, eu comecei a falar, gente, mas eu falei, meu Deus. E aí, a ficha caiu. Não era igual ao Nosso Lar, era um pouquinho diferente, mas era praticamente a mesma coisa. Era ali o lugar que a gente ficava, tinha os quartinhos e tinha as casinhas, e era mais ou menos aqueles tons mesmo, igual o que eu tive no meu sonho. Era muito parecido com o do filme, e também dava pra ver a terra daquele lugar. Nossa, gente, eu fiquei, meu Deus do céu! Eu não acredito! E aí eu tive ainda mais certeza desse mundo espiritual. E eu não sei se foi uma experiência de que quando a gente tá dormindo, a gente sai do corpo e aí a gente vagueia por aí, a gente pode fazer várias coisas. Eu não sei se foi eu sair do meu corpo e fui para aquele lugar, ou se foi uma lembrança de outra vida ou uma premonição, não sei direitinho o que foi. Mas era muito parecido com o Nosso Lar. Bem, eu fui agraciada com uma intuição muito boa e ela salvou a minha vida literalmente várias vezes. E também de me machucar. Teve uma vez em que os meus pais estavam brigando e aí eu acordei um pouquinho antes deles começarem a brigar e aí veio uma vozinha na minha cabeça falando, encolhe os seus joelhos. E aí eu encolhi, eu tava deitada, encolhi os meus joelhinhos e aí minha mãe entrou e aí tem uma porta... Ai, peraí. Tem uma porta aqui tem uma janela e minha caminha ficava aqui. E aí, enfim, minha mãe entrou, ela passou por essa porta para fugir do meu pai, que estava tentando agredi-la. Meu pai pegou um banco e tacou aqui na janelinha para acertar a minha mãe. E esse banco quebrou a janela e caiu onde estariam as minhas perninhas. Eu vou comentar sobre as violências domésticas que aconteceram aqui, mas foi uma hora que eu poderia ter machucado muito feio as minhas perninhas e não machuquei. Teve uma vez também que eu ia sofrer um assalto e eu não sofri. Eu não sei se era um assalto mesmo, mas tava vindo uma pessoa e eu tava sentindo uma energia muito, muito pesada de que aquela pessoa faria alguma violência contra mim. Não sei que tipo de violência, eu acho que era pra ser um assalto. Mas essa pessoa veio e aí um pouquinho antes dela se aproximar, eu senti uma voz, olha pra trás. E aí eu virei e fiz, que susto, moço! E aí essa pessoa, ela passou assim como um bloco mesmo, ela continuou andando assim bem dura e passou. Enfim, eu acho que se eu não tivesse agido daquela forma, eu não sei, ela poderia ter puxado a minha bolsa, eu poderia ter me esfaqueado, não sei o que teria acontecido, mas com certeza alguma coisa ruim aconteceria porque tinha uma energia muito negativa daquela pessoa em direção a mim. Outras experiências muito incríveis que eu tive com a metafísica foi de materializar e desmaterializar fios de cabelo. Tinha um fio de cabelo na minha mão e, nossa, gente, muito incrível. O fio de cabelo estava aqui na minha mãozinha e aí eu fui tentar pegar e eu falei, não, mas não tem um fio de cabelo aqui, não tem como ter um fio. E aí o fio desapareceu e ele sumiu e desapareceu. Assim, não foi, tipo, não sei, mas tinha um fio de cabelo na minha mão e depois não tinha mais. E aí eu não entendi direito o que era aquilo, eu falei, estou imaginando coisas. Mas conhecendo a metafísica, eu vejo, meu Deus do céu! Porque eu acreditei que teria um fio de cabelo. Teve um fio de cabelo, mas depois que eu falei, não tem como ter um fio de cabelo, o fio de cabelo desapareceu. Gente, essa é uma... Ai, como eu amo a metafísica! Ela explica todas as coisas estranhas que acontecem comigo. E é isso, essas foram algumas das experiências estranhas que aconteceram comigo. Se você tiver alguma também, por favor, deixe um comentário, eu adoro saber dessas coisas.
E se você tiver qualquer dúvida, sugestão, qualquer coisa que você queira falar, deixa um comentáriozinho, por favor. Muito obrigada por ter assistido e é isso. Tchau!